A paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. E eu vim aqui falar sobre algo que eu ouvi ontem na internet. Eu ouvi ontem, né? Um vídeo que circula aí pelas redes sociais, até muito interessante. Na verdade, são dois, né, que circulam. São vídeos muito interessantes, né? Que um é uma pregação que o pastor ele fala que as igrejas elas conseguiram se unir. Olha só, elas conseguiram se unir pela pauta política de um certo candidato. Tá? E aqui, gente, tá? Vamos lá. Eu vou expor aqui mais uma vez ou outra eu falo em alguns vídeos meus sobre isso. Eu não tenho candidato político, tá? Isso é um direito meu. Não sou bolsonarista e não sou lulista. Para mim, eles são todos iguais. Essa é a minha opinião. Perfeito? E respeito quem vota no seu político preferido ou de estimação, se assim preferem. Isso pode ofender alguns, a minha fala, mas é o que nós temos visto no comportamento da maioria, estou falando aqui dos cristãos, tá? Cristãos que, como disse esse pastor, batista, presbiteriano, adventistas, assembleianos, igreja da graça, igreja mundial, universal, todos se uniram em prol de uma pauta política. E por causa de Jesus, falta um pouco se matar, né? Eu tenho colegas aí que eles se vangloriam, deixa eu tirar aqui um pouquinho o óculos, eles se vangloriam de estarem sendo perseguidos por colegas, não estou dizendo pela justiça não, porque não, a maioria deles não chega a esse ponto, não tem essa relevância ainda, né? Ou estão buscando ter. Ser perseguido por colega por terem o seu candidato aí, né? Ah, ó, perdi meus amigos, mas por quê? Eu defendo o fulano é família, o fulano é pelos bons costumes e tudo mais. E você vê uma completa distorção daquilo que o próprio Senhor Jesus falou no que diz respeito a serem perseguidos pelo nome de alguém. Em Mateus 10, 22, um texto que muitos conhecem. Sereis odiados de muitos, ou de todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Desculpa. Você acha mesmo que eu abandonar a pauta de Jesus em prol de uma ideia política, vou falar de uma ideologia, de um pensamento, direcionamento político? Você acha mesmo que no dia do julgamento você vai ter CT por inocente porque você abandonou a pauta de Jesus para abraçar a pauta de um candidato? A gente tem visto aí pessoas que estão presas e não recebem uma ajuda, né? Não recebem ajuda, não sei quem é que paga esses advogados, né? E você acha que Deus você vai ser justificado porque você defendeu a pauta da esquerda ou da direita? Você acha mesmo isso? Você acha mesmo que a gente vê o mundo para ficar brigando e difamando o cara que é de esquerda ou difamando o cara que é da direita? Dizendo que ou um ou outro vai pro inferno? Xingando de bode, de jumento, de gado. Tem gente que chama um lado ou outro, tanto faz, de excremento da sociedade. Você acha mesmo que isso é a vontade de Deus? Você acha que Jesus morreu por isso? Por isso, por uma ideia política. Você acha mesmo que Jesus morreu por uma ideia política? A política, ela está aí para poder fazer cumprir a palavra de Deus. A política vai fazer com que haja o acordo, os acordos de paz. É a política que vai fazer com que haja uma liderança mundial, como está na Bíblia. É a política que vai fazer implementar a marca daqueles que só vão comprar e vender quem tiver a marca. Você acha mesmo que Jesus ele vai ficar do seu lado porque defendeu o candidato A ou B? Vou fazer aqui um paralelo, não sei se você vai entender como brincadeira, mas em Deuteronômio diz, não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. E aí? Você está desviado para que lado? Você está servindo a quem? Você acredita mesmo
que no dia do teu julgamento, o seu político ou o seu candidato à presidência, ele vai chegar lá e falar, não, absolve ele porque ele me defendeu? Quando na verdade você não defendeu a causa de Jesus. A Bíblia fala que nós temos que defender a causa dos órfãos, viúvas, estrangeiros e necessitados. E você defendendo a causa de um político com a conta bancária abarrotada. Você acha mesmo que se você for preso, esse político que você defende, seja ele da direita ou da esquerda, ele vai lá pagar um advogado para você? Vai pagar os melhores advogados lá para você? Você acha mesmo que ele vai lá no STJ, ou no STF, ou no Tribunal de Justiça do teu estado falar com o desembargador, libera ele porque ele me defendeu? Você acredita mesmo que a causa que você defende politicamente, eu tenho visto irmãos colocando força excessiva. Eu vejo irmãos que nunca usaram dessa energia para evangelizar e para falar do amor de Jesus para aqueles que precisam, mas que as pessoas se esmeram para poder expor a sua ideia política, para poder expor as ideias do seu candidato. Vou repetir, seja ele da direita ou seja ele da esquerda, seja para presidente, para deputado, para vereador, para senador. Eu tenho visto pessoas que vestem a camisa do seu partido político. Mas essa pessoa não tem coragem de vestir a camisa, de vestir o evangelho, de revestir-vos da couraça da justiça, revestir-se de toda a armadura da fé, colocando o capacete da salvação sobre sua cabeça. Não. Ele tremula a bandeira do seu político. Ele usa suas redes sociais muito mais para falar das ideias políticas. Eu converso isso com a minha esposa. Eu vi pessoas fazendo piada sobre uma piada que foi feita com a jornalista. Alguns anos atrás aí, que um presidente falou, fez algo, ao meu ver, pejorativo sobre a jornalista, uma falta de respeito. E o pior que eu vi cristãos reproduzindo a fala desse senhor. Eu não tenho nada contra ele, tá? Já vou logo dizendo aqui, eu não tenho nada contra ele. Eu não tenho nada contra o da direita, contra o da esquerda, eu não tenho. Eu tenho parentes da minha esposa que são políticos e a gente não vota. Eu não voto mais em ninguém. Isso é uma escolha minha, porque isso não vai mudar o rumo que a Bíblia deu e definiu para a sociedade. Entendeu? Isso não vai mudar aquilo que a palavra de Deus definiu como o caminho que a humanidade deve tomar. Eu não estou aqui para poder defender político. Eu não estou aqui para poder defender clube de futebol. Eu vejo jogo de futebol. Eu até acompanho um pouco de política, eu vejo, mas eu não me envolvo em debate político. De jeito nenhum. Porque não vale a pena. Eles vivem, gente. Eles vivem no extremo luxo. Eles não pagam nada. Eles não pagam nada do que eles consomem. Nada. É auxílio para tudo. E nós aqui ganhando, na maioria da sua grande maioria da população, 2 salários mínimos, pagando impostos altíssimos para defender pessoas que não estão nem aí para os princípios bíblicos. Os cristãos estão abandonando a palavra da salvação pela pauta política. O que você vai dizer para Deus? O que você vai dizer para o Senhor no dia que você precisar ser justificado, quando você comparecer diante dele, diante do tribunal, para que as suas obras sejam testadas como palha ou como ouro? O que você vai dizer para o Senhor Jesus? Senhor, eu não quero ser o bode, porque os bodes estarão à esquerda e as ovelhas à direita. O que você vai dizer para Deus quando você não visitou quem tinha que visitar? Quando você não ajudou quem tinha que ajudar? O que a Bíblia fala sobre as autoridades é que a gente ore por elas, seja ela de esquerda, seja ela de direita, seja ela de centro, seja ela do alto, de cima, de baixo, não importa, não interessa, não importa.
A gente deve orar pelas autoridades que elas são constituídas por Deus. Aí sim, que Deus ele desperte de nós cristãos aquilo que a Bíblia chama de primeiro amor, que ele desperte o desejo ardente de falarmos da salvação do Senhor. Os dias estão se findando, está chegando o grande e temível dia do Senhor. Você será justificado ou você será condenado. Ninguém por si só, ninguém tem poder de se salvar. Mas a fé naquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, sim. Pensa nisso. Pensa nisso. E vou repetir, isso aqui não é um ataque. Isso aqui não é uma crítica ao político A ou político B. Não, isso aqui é uma crítica àqueles que largam a causa de Jesus em prol de uma pauta política. Que a Bíblia não nos ensina a fazer isso. Que Deus nos abençoe. Que a sua família esteja de mão dadas com você no dia que tivermos que prestar conta com o Senhor e entrarmos no céu. Que seus filhos, que sua esposa seja sua companhia na eternidade. Deus vos abençoe.